Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Vou continuar a habilidade que nós trabalhamos semana passada aí, só que hoje nós vamos resolver os sistemas de formas diferentes. Hoje eu vou mostrar um modelo de resolução e aí nas próximas aulas vocês vão ver outro. Escolha aí o que você achar mais fácil, você achar mais comum. E quem vai me acompanhar? Seu porta-voz de vocês no chat. Estou na companhia dela, ilustre, professora Maria Fernanda. Oi, Jonas, querido. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui no 9º ano do Ensino Fundamental. A gente vai hoje, acho que surpreender vocês com, assim, o tamanho da relação que existe entre a filosofia e a matemática. A gente já conversa. Isso mesmo. Hoje vocês vão ver aí que matemática também é filosofia, a gente filosofa aí às vezes, em ambientes talvez errados, mas a gente olha e a gente vai observar. Então hoje vocês vão ver aí a parte, hoje eu vou explicar a ideia do plano cartesiano, nós vamos envolver esse aspecto. Então já vamos começar com a habilidade. Na telinha de vocês a habilidade que nós estamos trabalhando é a habilidade 8 do 8º ano, né? Resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representados por sistemas de equação de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando inclusive o plano cartesiano, que é a ideia hoje, né? Hoje o recurso que nós vamos utilizar é a ideia do plano cartesiano. Vocês já viram um plano cartesiano lá em ano passado, em anos anteriores, né? Hoje nós vamos abordar o plano cartesiano aí de uma outra forma, de outro contexto. E o principal, a ideia aí, é por quem descobriu esse plano cartesiano. Quem aí não inventou, né? Quem conseguiu aí colocar no papel e foi na telinha de vocês, ó, inclusive esse slide aí, eu copiei da aula de filosofia, né? Então eu copiei lá, quem desenvolveu foi René Descartes, né? Então ele foi um filósofo aí, né, na França entre 1596 e 1650. E aí eu ia pedir por isso que ela está aqui hoje, para explicar um pouquinho sobre ele. Qual que é a relação, então, ele com a matemática? Qual que é a relação da filosofia com a matemática? Legal, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente tem as matérias, né, os componentes na escola, e às vezes pode parecer que um não tem muita relação com o outro. Muito embora vocês estejam no 9º ano, no ano que vem estarão no 1º ano do ensino médio, vocês terão um componente novo que é absolutamente apaixonante, vocês vão ver, que é a filosofia. E hoje, na aula do professor Jonas, sobre o plano cartesiano, a gente vai falar então um pouquinho sobre um filósofo chamado René Descartes. Foi um filósofo francês que é o responsável pela concepção disso que a gente chama hoje, né, de plano cartesiano. Então, assim, ó, quem que foi o René Descartes? Esse cara bem apessoado que aparece aí na tela para vocês, todo esse bonitão. Aí, Vejam grande, o nariz do Descartes, como era uma coisa, né? Grande, interessante. Né? Mas ele nasceu, pessoal, há tanto tempo atrás, no começo da modernidade, 1596. Ele faleceu em 1650. Ele foi um filósofo, ele foi físico, ele foi um matemático francês, quer dizer, ele era um pouco de tudo. E na cidade em que ele a cidade em que ele nasceu, em 1596, hoje se chama Descartes. Fica no interior da França, né? É uma cidade bem pequenininha, tem 4.000 habitantes. Não sei vocês aí em casa, quem mora em cidade bem pequenininha, vocês conseguem saber qual é o tamanho de uma cidade de 4.000 habitantes, né? O Descartes, ele era, assim, um racionalista, né? Então, ele considerava que, através do raciocínio, mas principalmente da ciência matemática, a gente conseguiria explicar absolutamente tudo que nos é dado conhecer no universo, né? Então, ele dizia assim, olha, o método matemático, o método de se fazer matemática é muito rigoroso, ele tem uma linguagem muito precisa, é por isso que, se nós quisermos conhecer as coisas, nós temos que sempre aplicar o método matemático. Então, ele era um defensor ferrenho da matemática, não só para os matemáticos, para a gente, para o Jonas, na aula de matemática, mas para tudo na vida, para todas as ciências. Ele dizia assim, a verdade está por trás da matemática.
né? E aí ele dizia o seguinte, os seres matemáticos, que na concepção do Descartes eram os números, a reta e o plano, são seres que compõem um universo todo original. Eu quero convidá-los, então, a acompanhar este universo, né, nas mãos do excelente professor Jonas. Boa, então essa ideia aí, né, a ideia, tudo que nós observamos aí, principalmente a matemática, né, foi descoberta por alguém mais ou menos nessa ideia, né? A gente pode observar que foi algum. E é muito curioso, né, que geralmente foram filósofos que descobriram essa parte da matemática, né? Exatamente. E a gente tem sempre esse caminho, esse contexto. Então eu vou explicar para vocês, então, o que é o plano cartesiano. Então, aí na telinha de vocês está a ideia do plano cartesiano. Então, são essas duas retas, né? Eu já coloquei todo quadriculado para vocês entenderem, mas são essas duas retas, uma na horizontal, a outra na vertical. Dessa na horizontal, ou na vertical, né? Então, essa na vertical nós chamamos de reta aí no eixo das ordenadas. E na horizontal, nós temos o eixo da abscissa. Também, curiosamente, chamado do eixo Y, né? Na vertical. E na horizontal aqui, o eixo X. Então, esses são os dois pontos, essas são as duas relações das retas. Conforme as retas, elas foram graduadas, elas foram divididas em partes iguais. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, no caso aí para a sua direita, o 1 negativo, o 2 negativo, o 3 negativo e assim sucessivamente. Para ordenada, no caso na vertical, mesma ideia, ó, o espaço aqui, ó, então 1, 2, 3 e assim por diante. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e assim por diante. Então, essa ideia da divisão foi a partir de um único ponto. Esse ponto que se encontra aí no centro, nós chamamos de início, origem, né? Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Então, vocês vão observar que ali, no caso, é o eixo da origem, né? Então, esse ponto aqui, ó, é onde começa tudo, é o zero. É o zero para o Y, e é o zero para o x aqui na horizontal. Então, esse ponto, né, essa origem que se dá nesse termo, nesse contexto, é a partir daí que é dado, então, o plano cartesiano e você tem as divisões aí cartesianas, né, que vocês vão ver, vocês vão observar. Beleza? Observando, então, olhando, eu tenho as coordenadas. Então, o que é uma coordenada? São pontos, né, como vocês estão observando, que no caso, digamos assim, eles se encontram. Podemos indicar um ponto no plano cartesiano por meio de uma coordenada cartesiana, x, y, né? Formado por um par ordenado. Por exemplo, que nem eu falei aí, o 0, 0 aqui, ó, é a origem. É 0 do y aqui e o 0 do x. Sempre na ordem x e y. Por exemplo, se eu olhasse esse ponto aqui, ele seria 1 negativo do x e 1 positivo do y. Então, aqui eu tenho, no caso, o plano, já eu tenho o ponto cartesiano, né? Eu tenho esse par ordenado que eu posso representar. Beleza? Então, observando esse contexto, por que eu estou caindo no plano cartesiano ou por que eu estou demonstrando esses modelos? Porque a partir dele, eu consigo resolver problemas com o sistema. Lembra o sistema que nós fizemos na aula passada? A partir dele que você consegue, aí, no caso, resolver, você elencar. Eu trouxe um exemplo que é como resolver primeiro a identificar a reta no plano cartesiano. Pode pôr na telinha para eles, diretor? Que é o seguinte, ó. Então, dizemos que uma equação linear de primeiro grau, né, é com duas incógnitas, quando escrita na forma ax mais by é igual a c, sendo que A, B e C, no caso, são os coeficientes numéricos, né? De modo que os coeficientes A e B são diferentes de zero. Então, vocês têm a reta. Observando a reta, ó, então eu tenho aqui a expressão dessa reta, que é 2x mais 2y é igual a 2. Então, eu tenho um ponto aqui, ó. Um ponto aí, x e y, é dado, por exemplo, aqui como 1 negativo e 2. Então, como vocês viram ali, ó, 1 negativo do x e 2 positivo do y. Então, ele tem aqui o ponto B, ele é 0 e 1, ele está em cima da reta, por isso que é o 0
de x e 1 de y, eu tenho o ponto C, 1 e 0, como vocês estão observando, e o último ponto ali, 2 e menos 1. A partir desses pontos, eu tenho que observar o quê? As distâncias, ó, o quanto ela está longe da reta. No caso ali, o ponto A, na horizontal, está 1 negativo, então está 1 ponto negativo distante. No caso, na vertical, ela está 2 pontos aí na vertical. O B está apenas, né, no caso, 1 ponto, no caso, se observado na vertical. O ponto C está em cima da reta e o ponto D ali ele está 2 pontos na horizontal e um ponto negativo. Aí também é a ideia de como eu faço plano cartesiano. Eu vou pedir para o diretor colocar a minha tela, que é o que vocês vão observar o seguinte. Existe um modelo que é o GeoGebra, né? O GeoGebra ele consegue construir gráficos. Na ideia aí, ó, vou mostrar para vocês, ó, esse é o plano cartesiano. Então aqui eu já estou construindo essa própria equação, mas eu vou fazer com vocês. Eu vou apagar ela aqui, aí eu vou fazer com vocês. Igual está escrito lá. Então, 2x mais 2y é igual a 2. Então aqui, ó, deu um Enter aqui, você tem, no caso, a equação escrita aqui, ó. Bonitinha a equação, vou dar um zoom aí para vocês. E aí eu posso identificar os pontos que nem eu fiz na anterior, ó. Então, por exemplo, o meu ponto A aqui, ó, eu tenho 1 negativo aqui e 2 de y. Aqui eu tenho, por exemplo, o ponto B, 0 e 1. O ponto C, 1 aqui de x e 0 de y. E por último aqui meu ponto D, como 2 de x e 1 negativo de y. Essa é a forma, então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui em cima desse próprio ponto, eu posso colocar, para exibir no caso, né? Deixa eu colocar aqui nas configurações, para exibir o nome e o valor. Quer ver? Ó? Então, ó, só para vocês verem aqui, ó, o nome é A, 1 negativo e 2, no caso aí, do y. Né? Então, eu consigo elencar esse valor, eu consigo colocar. O GeoGebra é muito... Ele foi feito para isso, né? Ele foi desenvolvido para vocês também construírem esses gráficos, que é muito importante. Tudo bem? Tudo tranquilinho. O GeoGebra, o pessoal está perguntando, é um aplicativo ou um site? Isso, os dois. Literalmente, ele é os dois. Você pode ir pela internet, joga lá no Google mesmo, GeoGebra, você pode colocar. Você pode ir pela internet, ou você pode baixar esse aplicativo, né? Você pode instalar ele no computador e você utilizar. Legal, perfeito. Beleza? Jonas. Eu vou pedir para o diretor colocar a minha apresentação, que aí já vamos tentar uma atividade para ver se a gente consegue, então, elencar um exemplo aí, né? Então, no exemplo que está aí para vocês, eu tenho 2 sistemas. O primeiro sistema é x mais 3y igual a 5. Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema é 2x menos 3y igual a 8 negativo. A pergunta é, lembra que nós queremos saber o valor de x e o valor de y. Só que para esse sistema, eu teria que fazer aí por vários modelos, encontrar aí qual que é mais fácil e assim por diante. Só que eu vou fazer pelo gráfico. Então, o que eu fiz? Ó, esse é o gráfico do primeiro, então da primeira equação, e esse é o gráfico da segunda equação. Ó, gráfico da primeira, o gráfico da segunda. O que eu vou fazer? Ó, repara no seguinte, tem um ponto em comum. Esse ponto em comum aí é a solução do sistema. Vou mostrar para vocês no GeoGebra, eu vou pedir para o diretor colocar a telinha do meu computador, que no GeoGebra você vai identificar na mesma ideia. Ó, vou pedir até, pode colocar, que é o seguinte, ó, eu tenho as duas equações aqui. Ó, a primeira equação, x mais 3y igual a 5, essa em verde aqui. E eu tenho essa segunda aqui, ó, 2x menos 3y é igual a menos 8. Esse ponto aqui, ó, que chama de intersecção, que está aparecendo para vocês aí, ó, vou até tentar dar um zoom maior. Esse ponto de intersecção aqui, ele é a solução do meu sistema, onde o x vai valer 1 negativo, ó, 1 negativo, e o 2 aqui é o valor de y. É assim que eu resolvo facilmente, né? É assim que eu resolvo um sistema.
Tranquilo, né? Tranquilo, todo mundo está achando bem interessante esse aplicativo, viu, Jonas? Então, quer dizer, o resultado da equação é o ponto de intersecção. Isso mesmo, esse ponto de intersecção aqui é literalmente o resultado. Toda vez que eu consigo encontrar esse ponto de intersecção, eu tenho a solução aí para o sistema. Vamos tentar fazer um exercício, só que no exercício que vai aparecer para vocês, vou até pedir para o diretor colocar, na telinha o exercício que vai aparecer. Como eu não consigo pedir para vocês construírem um gráfico, vocês fazerem, eu vou fazer bem aos poucos aí com vocês. Então, a ideia é a seguinte, ó. No plano cartesiano abaixo, encontra-se a representação geométrica do sistema de equações. Aí está feito os dois gráficos, tem o sistema. O sistema é o seguinte, 2x mais 3y é igual a 4. 5 negativo x, né? Menos 5x menos 2y é igual a 1. Aí na pergunta, neste plano, o par ordenado x e y, que é a solução desse sistema, está representado por qual ponto? Então eu quero saber aí qual ponto. É o A, é o ponto B, é o ponto C, é o ponto D? Qual ponto representa? É bem simples essa resolução, porque visualmente vocês conseguem. O que eu vou pedir além disso? Escreva o par ordenado, coloca lá o par ordenado que representa esse ponto, e a gente já retorna. Primeira atividade, bem tranquilinha, 3 minutinhos, a gente já retorna, bom trabalho.
Pessoal, obrigada pelas respostas que vocês trouxeram aqui no chat. Antes da gente começar a ler as respostas, vamos dar uma boa olhadinha aí na tela para a gente não se confundir. A gente tem a letrazinha que representa a alternativa, A, B, C, D, e cada alternativa também é uma letra. Então, só para a gente não se confundir na hora de ler as respostas, né? Então, olha só, Jonas. Assim, o chat está em massa trazendo para a gente que é a alternativa B, letra C, ponto C. Boa. Né? Assim, logo no começo, quando você perguntou, a Kemily, lá da escola Terezinha Aranha Mantelli, ela já bateu o olho, já identificou e já falou, opa, professor Jonas, é o ponto C. Né? A Amanda, da escola Adrião Bernardes, a professora disse que ela também já bateu o olho e já acertou. E a Lohane, que é aluna da professora Ana Lúcia, ela foi além. Ela não só identificou que era o ponto C, como ela também escreveu o par ordenado, né? Que você havia solicitado. Então, ela pôs que é assim, menos 1,2. É isso? Boa, isso aí, isso mesmo. Então, essa ideia aí, acho que identificar é o mais fácil quando você constrói o gráfico. Talvez o problema seja construir o gráfico, que dê trabalho, etc. Vamos observar a resolução? Então, na telinha de vocês, a resposta correta é a alternativa B, ponto C. Então, aí, confundir com a alternativa C, ponto B. Então, acredito que tomar essa confusão, tomar esse cuidado. Então, o ponto é o C, como vocês estão vendo ali, é onde as duas retas se encontram, que é o ponto, no caso aí, 1 negativo, né, de X, e 2 positivo de Y. Vamos tentar observar isso no GeoGebra? No GeoGebra, vocês vão observar que toda vez que eu faço a construção do gráfico, né, eu executo ele, eu tenho sempre esse ponto, e vou só passar o mouse por cima, você consegue encontrar essa intersecção. Vamos tentar observar? Então, eu vou fazer bem aos poucos. Aqui já está feito para vocês, mas eu vou fazer bem simples aqui. Ó. Vou até apagar as duas equações para vocês observarem. Como que eu escrevo? Escreve normal a equação. Ó. 2x, coloca o sinalzinho de mais, 3y igual a 4 aqui, ó, dá um Enter. Então, você construiu ali a equação. Ele geralmente abre essa aba aqui é para digitar, às vezes você não tem mouse, não tem teclado, desculpa. Aí a outra, menos 5x, menos 2y, igual a 1 aqui, ó, deu Enter. Beleza, deu o Enter ali, ó, você construiu essas duas retas. Então eu tenho uma reta aqui em vermelho e essa outra aqui em laranja. Vou dar um zoom aqui para vocês, só para vocês observarem. O ponto de intersecção, ó, esse ponto aqui, eu vou até marcar, para vocês que queiram mexer, só dar uma olhada, clica aqui em ponto, você marca aqui, ó, o ponto. No caso aí marca como A, porque é na ordem, mas dá para alterar, né? Esse ponto que vocês estão observando aqui, ele é o ponto aí, no caso, que ele vai representar, né? Ele vai representar a resolução. Então, só de observar, eu tenho aqui, ó, 1 negativo de x, 2 positivo aqui, no caso do y. Vamos observar para ver se é verdadeiro? Tem nas configurações dele aqui, ó. Deixa eu abrir as configurações dele aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para vocês verem. Então, eu tenho aqui nas configurações dele aqui, ó. Eu tenho como exibir o valor também, ó. Nome e valor, né? Ó. Então, eu estou exibindo aqui o nome e valor, que é o que vocês colocaram aqui, ó. 1 negativo e 2 positivo aqui, no caso do y. Então, é assim que você consegue resolver, né? Você consegue colocar sempre a resolução desse sistema, né? Desse modelo, fazendo o gráfico. Uma ideia legal para resolver sistema, né? Muito legal, Jonas. Quando eu estudava, quando eu era estudante, a gente não tinha esses instrumentos. Então, aproveitem, que são ferramentas muito legais. Você fazer né? na raça, lá no papel, na reguinha, né? Beleza, eu vou pedir para o diretor colocar a avaliação. Pode colocar a avaliação? Então, avaliem nossa aula, se vocês gostaram ou não, se vocês gostaram do GeoGebra, para ter mais em aulas, né? A gente fazer mais vezes. Então, coloquem lá o que vocês gostaram ou não. Obrigado. Eu que agradeço muitíssimo, Jonas, pela excelente aula. A gente se encontra mais vezes para a gente falar dessa combinação entre filosofia e matemática. Boa, né? Isso mesmo. Só tenho a agradecer, obrigado a todos. Só dando um recadinho aí para vocês. Agora,
vocês vão ter aí 2 minutinhos, fiquem na aula, que vocês têm uma enquete para responder. Não deixem de responder a enquete, por favor. Respondam a enquete, a gente já volta. Obrigado, tchau, tchau, até amanhã.